Quero chamar o Farley, pastor Farley, bispo, apóstolo. Ô Elcio, você me ajuda aqui. O Bruno aqui, pronto. O Farley pregou na nossa igreja quando a gente se reunia em outro lugar lá, numa Páscoa. Acho que era um culto de sexta-feira. E vai ser a segunda vez que ele compartilha a palavra com a gente. A gente é amigo aí faz alguns anos, né? E ele geralmente não vem assim com uma camisa dessa quando ele vai pregar, mas ele falou, é uma igreja presbiteriana, deixa eu florear. Só quero lembrar a igreja, gente, que o pastor Farley foi quem nos disse. A gente não tinha crianças e ele falou assim, faça um ministério infantil sem crianças. Ele foi o pastor que falou isso para nós e acho que hoje a gente pode ver um resultado dessa palavra, né, desse conselho, dessa profecia que ele nos deu. Então, obrigada, pastor. Amém. Tem muita gente que faz parte da história da nossa igreja que está nos bastidores. Às vezes você não conhece, você não sabe, mas está participando. E ele é um dos pastores amigos próximos meus e da Maria Eugênia também. E hoje ele vai compartilhar com a gente. E eu quero que você abra o seu coração. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor está aqui. Muito obrigado. Nós te recebemos, Senhor. O que o Senhor quer derramar sobre nós. O que o Senhor quer falar. Nós honramos, Deus, a tua unção, a tua graça, o teu chamado na vida do Farley. Como ele tem abençoado essa igreja indiretamente, hoje aqui pregando, repartindo a palavra conosco. O Senhor pode soprar sobre nós. Nós queremos receber do Senhor. Nós oramos, o Senhor abençoe a Dani, abençoe os filhos do Farley. Abençoe, Deus, a igreja, a Cornerstone, tudo o que eles têm sonhado. No nome de Jesus Cristo, amém. Bom dia, gente. Uma alegria estar aqui com vocês. O Arthur é um amigo do coração, Maria Eugênia, e a gente fiquei muito feliz de ver as crianças aqui e ver a casa cheia, assim, é muito bom. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no Salmo 40. Salmo 41. A palavra do Senhor diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Queridos, existe uma necessidade que é inerente de todo ser humano de ser percebido. Né? Um dos movimentos, quando aconteceu toda essa pandemia, que mais me chamaram a atenção, a gente conhece tanta gente, tantos pastores, tantas igrejas na cidade, foi o desespero do pessoal para conseguir transmitir seus cultos. Né? Então, tinha igrejas aí que não tinham internet, que não tinha equipamento, e era pastor ligando, pedindo ajuda, aquele desespero para conseguir chegar de alguma forma nos seus membros, chegar nas pessoas. Eu não falo isso de forma pejorativa, porque faz mais ou menos 13 anos que eu viajo a esse Brasil e fora, pregando, e alguns dos caras mais incríveis da nação, os melhores pregadores que eu conheço, não são pessoas conhecidas. Então, isso abriu as portas, inclusive, para muita gente que não era conhecida. Mas eu acredito que tudo isso vem reforçar que existe uma necessidade que é de todo ser humano. A gente precisa que as pessoas saibam que a gente existe, a gente precisa ser visto, a gente precisa de pessoas que queiram nos ouvir, que estejam interessadas no que a gente está fazendo, no que nós pensamos, né? E eu acredito que o valor dentro da sociedade que a gente vive hoje, das redes sociais, só valorizam e reforçam isso. Então, quando você olha, por exemplo, para as crianças, você vê a influência que tem na vida delas. Então, a gente vive num contexto social que é tão singular. Eu estava conversando com uma pessoa lá na igreja, ele trabalha para a Globo aqui, né, atende clientes que anunciam na TV, e ele, numa conversa informal, ele me falou, olha, a pessoa que tem mais seguidores no Instagram no Brasil hoje
é uma moça lá, que eu não lembro mais o nome, que tinha ganho um dos últimos Big Brother aí. Então essa menina, de um dia para o outro quase, ela virou uma grande influencer, ou influenciadora, né? Então pessoas que conseguem descobrir uma forma de comunicar um lifestyle, um estilo de vida interessante, faz com que pessoas estejam interessadas no que ela faz, no que ela diz ou como faz. Essas pessoas, às vezes, do dia para a noite, viram estrelas, viram influencers. E isso é tão forte que eu tenho 3 filhos pequenos. Quando você olha para a vida, para as crianças, eles não querem mais ser médico, bombeiro, arqueólogo, cientista, piloto de foguete. O que as crianças querem ser hoje? As crianças com 3, 4 anos, elas já pegam o celular deitado na horizontal, usam uma mão só e aí, galerinha do YouTube Kids, clica no sininho, deixa um like, né? Então isso está dentro da gente, essa necessidade, essa necessidade de ser visto, de ser percebido. E às vezes, para isso, a gente não precisa de nenhum grande feito, a gente não precisa de nenhuma superinteligência, a gente não precisa de um caráter admirável, a gente não precisa de grandes habilidades. Muitas vezes, a única coisa que a gente precisa é uma coisa chamada visibilidade. E a verdade é que muitas vezes a gente fica atrás disso. Você precisa ser visto, ser percebido. Agora, o personagem principal da mensagem que eu quero compartilhar com você nessa manhã, depois de Jesus, ele segue um caminho totalmente diferente disso. O personagem principal dessa mensagem, ele não tinha visibilidade nenhuma, ele não desenvolvia nenhuma tarefa incrível, ele não tinha nenhuma posição de destaque. A verdade é que ninguém estava interessado no estilo de vida dele, e os únicos seguidores que ele tinha eram um monte de animalzinho peludo, que não conseguia dar like e era incapaz de bater palma ou de tecer qualquer elogio. Mas mesmo assim, esse cara é sem dúvida nenhuma, um dos personagens mais especiais das Escrituras. O Antigo Testamento dedicou 66 capítulos para contar a história desse cara. Ele é citado pelo menos 50 vezes no Novo Testamento. E quando a gente olha para a vida desse homem, você vai ver por trás da figura dele um herói, um profeta, um poeta, um sacerdote, um guerreiro, um grande adorador, o maior rei de Israel. E a verdade é que a vida desse cara tem inspirado pregações, livros, filmes, obras de arte. Um dos maiores artistas da história, que é Michelangelo, fez uma estátua de mais de 4 metros de altura só para representar a vida desse homem. Eu lembro que alguns anos atrás eu fui pregar em alguns países da Europa, e eu fui num dos lugares do mundo que eu mais queria ir, que era o Museu do Louvre, em Paris. E para quem já teve a oportunidade de estar lá, é um negócio assim gigantesco. Eu vi uma vez um cálculo dizendo que se você passasse assim 2 segundos por cada objeto que tinha no museu, você levaria cerca de 3 dias para ver tudo. Então, quando você vai lá, você tem que escolher aonde você quer ir, porque não dá para ver tudo em um dia só. E eu lembro que eu escolhi algumas áreas que eu queria ir, eu fui um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair. E uma das áreas que eu separei para ver é onde tinham as grandes pinturas. E eu acho que o corredor do museu, vamos pensar aqui na largura da igreja, talvez 2, 3 larguras dessas, e aquelas paredes enormes, cobertas de obras de arte, que você chega, você não sabe nem direito para o que você olha, aquelas obras que se só vê nos livros, na escola, na faculdade. E eu lembro que eu estava andando por aquilo, cheio de gente, de tudo quanto é língua, e de repente eu vi no meio do corredor um bolinho de pessoas. E você ouvia aquele burburinho, uau, uau! Eu falei, tem alguma coisa importante ali. E quando eu fui entrando no meio das pessoas, eu cheguei naquela obra, era um quadro de 1550, de Daniele de Valterra. E era um quadro, ele é muito interessante, porque ele é um quadro de dupla face, então você dá a volta e você consegue ver a mesma cena de 2 lados, mas era um quadro de Davi, ajoelhado nas costas de Golias, agarrando ele pelo cabelo e com a espada levantada para cortar a sua cabeça.
Então é impossível você passar por ali sem que aquilo chame atenção. Mas quando a gente olha para a vida de Davi, a formação dele, a gente vai perceber que ele percorreu um caminho totalmente diferente. Então Davi cresceu sem nenhuma exposição, sem nenhuma visibilidade, não havia nada nele que chamasse a atenção dos irmãos. A gente vai entender que Israel sempre viveu uma cultura bélica de guerra, então isso era muito valorizado. E a verdade é que Davi era o caçula de uma família de 8 irmãos, e ele, muito diferente dos irmãos, os irmãos tinham todas as características que eram valorizadas para um contexto de guerra. Os irmãos eram altos, fortes, né? Você imagine o que é a força de um jovem com estrutura física dentro de uma cultura bélica. Então os irmãos tinham o que era necessário para atrair o olhar das pessoas, o orgulho dos pais e até a atenção do profeta Samuel. A Bíblia diz que quando Samuel é mandado por Deus para a casa de Jessé, e ele entra naquela casa e pede para Jessé trazer os filhos, quando Eliabe, o irmão mais velho, entra, a Bíblia diz que Samuel, com todo o discernimento que ele tinha, quando ele olhou para Eliabe, ele pensou, deve ser esse aí o rei. Por quê? Porque ele tinha a aparência de um rei. Ele era alto, forte, bonito. E é tão interessante que Deus diz para Samuel, você não precisa abrir, 1 Samuel 16:7. Deus diz assim, não julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. Eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Agora, imagina comigo eu fico imaginando como foi essa cena. Às vezes a gente passa alguns textos da Bíblia tão rápido, e eu gosto de tentar entrar nesse contexto. Você imagine o que era receber o grande profeta de Israel, Samuel, dentro da sua casa. A Bíblia fala que quando o profeta Samuel chega em Belém, a Bíblia fala que as autoridades da cidade, os governantes da cidade, vão correndo até Samuel para tentar entender o que ele está fazendo ali. E eu gosto tanto da versão NVI, porque diz que eles se chegaram a Samuel tremendo de medo. Então eles chegam para Samuel e falam, a primeira coisa que eles perguntam, você vem em paz? Eles estavam com medo de Samuel. E Samuel diz assim, não, eu vim para sacrificar na casa de um homem chamado Jessé. Agora eu fico pensando como foi para Jessé, se os governantes tinham medo de recebê-lo na cidade, como foi para Jessé receber o profeta na casa dele. E a Bíblia fala que esse homem chega, ele entra em casa, e os filhos começam a entrar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filhos. Irmão, eu imagino como foi constrangedor essa cena, eu imagino todo mundo em pé no meio da sala, 7 filhos, Jessé o pai e Samuel. E aí Samuel de repente olha para aqueles jovens lá e diz, Deus não escolheu nenhum deles. E fala, você não tem nenhum filho ainda aí? E ele fala, não, eu tenho um assim, que está cuidando das ovelhas. Existem assim muitas dúvidas em relação a esse texto, porque isso não se parece nada com uma família judaica, que valoriza demais a família. Isso leva muita gente a acreditar que não só o desprezo do pai, dos irmãos, o fato de terem esquecido Davi, mas a diferença física dele, que tinha o corpo mais miúdo. A Bíblia diz que ele era ruivo. Quantos ruivos você acha que existem no Oriente Médio, né? Não era uma coisa muito frequente. Então isso leva algumas pessoas a acreditarem que Davi era um filho bastardo, gerado fora do casamento, e por isso ele foi deixado de lado. A verdade é que a gente não tem como confirmar isso, mas existem muitos sinais. A função de cuidar de ovelhas era uma função desprezada pelos donos das terras. Por quê? Porque era uma coisa que qualquer um podia fazer. A Bíblia fala que quando o pai manda Davi levar comida para os irmãos no campo de batalha, a Bíblia diz que ele deixou as ovelhas com um servo. Ou seja, era uma função que qualquer um podia fazer. Isso era desprezado pelos donos das terras. Então, tudo isso aponta para nós que, de alguma forma, a família preferiu deixar Davi de lado do que fazer ele participar da festa. Agora,
talvez essa rejeição, o desprezo dos irmãos que preferiu excluí-lo do que acolhê-lo, talvez tenham empurrado Davi para um lugar de solidão, e quase sem querer, Davi descobriu uma coisa chamada solitude. Se você for para o dicionário da língua portuguesa, a língua portuguesa não faz uma diferenciação entre solidão e solitude. Mas um teólogo alemão chamado Paul Tillich, é um cara muito conhecido, ele faz uma observação muito interessante. Ele diz que a linguagem criou a solidão para falar da dor de estar sozinho, mas a palavra solitude para falar da glória de estar sozinho. E eu entendo que Davi encontrou esse lugar. Talvez ele simplesmente fosse diferente dos irmãos e preferia estar sozinho, mas a verdade é que Davi, de alguma forma, ele encontrou esse lugar onde os ouvidos dele estavam livres dos ruídos das outras pessoas, do movimento normal da vida, da correria. Davi encontrou esse lugar de solidão ou de solitude, onde ele conseguiu encontrar espaço suficiente para aprender a desenvolver pensamentos profundos. Davi encontrou esse lugar onde ele conseguiu aprender a encontrar inspiração para escrever canções, para compor poemas, aonde não tinha concorrência para os seus ouvidos, aonde havia espaço suficiente para que Davi aprendesse a ouvir quem fala ao coração. Então Davi encontrou o lugar secreto. Isso é muito louco. Porque quando a gente olha para a Bíblia, o próprio Davi fala, ele diz assim: os olhos do Senhor estão por toda a terra, procurando aqueles cujo coração é totalmente dele. Então isso fala de uma busca de Deus. Aí no Salmo, se eu não me engano, 89:6, o próprio Davi diz assim: encontrei Davi, meu santo servo, e com meu óleo o ungi. Ele está dizendo, Deus me encontrou. Agora, quando Deus encontra Davi, Deus tinha uma missão muito especial. Deus queria levantar um rei para Israel, que é o rei mais reconhecido até hoje. Até hoje a gente chama Jesus de quem? De filho de Davi. Deus queria levantar um cara que ia ser um sacerdote, ia ser um profeta, ia ser o cara que ia mudar a história da adoração. Então Deus encontra esse rapaz, encontra esse coração, e Deus fala, agora eu vou preparar ele para tudo isso. E qual é a forma que Deus escolhe para preparar esse grande homem tão singular nas Escrituras? Deus enfia esse cara no meio de um campo com um punhado de ovelha por anos, fazendo a mesma coisa. E isso para mim parece quase uma loucura. Então, mas a verdade é que essa tarefa diária, talvez até enfadonha, de cuidar de ovelhas, estar sempre vendo a mesma coisa, proporcionou para Davi o ambiente que Deus precisava para desenvolver em Davi as características necessárias para o sacerdócio e para a realeza. Então, longe da conversa fútil dos irmãos mais velhos, da influência, de todo o movimento exterior que muitas vezes nos empurram para a superficialidade, para o imediatismo, para o materialismo, para a impulsividade, Davi foi moldado por Deus através de horas e horas, dias e dias, anos e anos, fazendo a mesma coisa, olhando para o movimento das ovelhas. E isso ensinou para Davi a meditação contemplativa. Davi desenvolveu a capacidade de desenvolver pensamentos profundos, ele se tornou criativo, fazendo o quê? Observando o céu nascer, as montanhas, os passarinhos fazendo ninho. Agora, algo que toca no meu coração é perceber como Davi se tornou tão sensível espiritualmente. Você não precisa abrir comigo, eu quero só que você perceba a profundidade dessas palavras. Olha o que Davi diz no Salmo 19, a partir do versículo 1. Ele diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por
toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins da terra. Que homem profundo. Agora, naqueles pastos de ovelhas, Deus estava alinhando o coração de Davi com o coração dele. Deus estava se revelando para Davi dia após dia, canção após canção, pensamento após pensamento. Davi aprendeu a sentir, ele aprendeu a ver o que os outros não viam, a sentir o que os outros não sentiam, a ouvir o que os outros não ouviam, e Davi aprendeu a esperar com paciência no Senhor. Existe um livro muito precioso chamado A Canção do Pastor, não se publica mais há muitos anos. É um livro antigo, de mais de 30 anos atrás, de um cara chamado Lynn Anderson. E ele diz o seguinte sobre Davi. É um trecho bem curtinho, eu queria ler para você. Para Davi, Deus havia de tornar-se tanto um companheiro como alguém que o ouvia. Deus também deseja ser isso para nós, embora ele frequentemente seja incapaz de obter a nossa atenção por causa dos nossos ruídos, mantidos no mais alto volume. Ligue a TV, volte-se para o estéreo, ligue o Walkman, dê corda no RPM, e o resultado é que não haverá um lugar calmo em nossa cabeça para pensamentos reflexivos. Ficamos distraídos demais para ouvir uma voz calma e tranquila. Nós suplicamos por barulho. Mas no Salmo 91, Davi diz: eu esperei com paciência no Senhor. Esse é um salmo, é um cântico de louvor e de agradecimento. E como eu tenho construído aqui, Davi, sem dúvida nenhuma, é um dos caras que teve a revelação mais profunda de Deus. Com certeza ele teve uma revelação de Deus muito à frente do seu tempo, e ele mergulhou em Deus mais do que qualquer pessoa nos seus dias. Davi traz uma das primeiras profecias messiânicas no Salmo 110:1. Davi diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, enquanto eu coloco os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, 1000 anos antes de Jesus, de alguma forma, esse cara viu o Senhor. E Davi aparece no relato bíblico, como a gente tem desenvolvido aqui, como alguém desprezado pelos irmãos, alguém esquecido pela família. Deixa eu trazer mais alguns detalhes que talvez você nunca se atentou. Davi era o caçula de uma família de 8 irmãos. De acordo com a tradição judaica, só o filho primogênito recebia a porção dobrada da herança. O que sobrava ia sendo diluído entre os outros. Então Davi cuidava de ovelhas que ele provavelmente nunca ia herdar. Outra coisa, a Bíblia fala que eram poucas ovelhas. Como você sabe? Quando ele vai para o campo de batalha, um dos irmãos diz para ele: olha, volta e vai cuidar daquelas poucas ovelhas que você tem no deserto. Agora, esse cara era tão fiel nisso, e tudo na vida dele tem um cunho profético, que a Bíblia diz que quando um leão e um urso arremetem contra aquelas ovelhas, ele não consegue ver aquela cena e deixar aquela ovelha embora. A Bíblia diz que ele vai atrás do leão, atrás do urso, luta com aqueles animais para salvar a ovelha. Esse pensamento é quase ridículo para mim. Eu tenho um filho de 11 anos, eu imagino meu filho chegando para mim, chorando, falando: pai, eu fiz uma coisa horrível, você não vai me perdoar. O que você fez? Pai, apareceu um leão, atacou uma das ovelhas, eu não fiz nada, eu deixei o leão levar a ovelha. O que eu ia falar para ele? Não acredito. Sabe o que eu ia falar? Eu ia falar: cara, dane-se a ovelha. Se aparecer um leão de volta, vaza. Tá certo que uma paletinha de cordeiro, né? Mas eu falava: vaza, sai fora. Apareceu um leão, vaza. Mas esse cara era tão intenso que ele não conseguia. Quando ele chega para o rei Saul, e ele diz que vai enfrentar Golias, olha o que ele disse, você não precisa abrir. 1 Samuel 17:34. Davi, no entanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou até eles, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Eu queria ver Davi no UFC, cara. Agora, quando eu olho para isso, eu vejo que esse jovem, ele estava disposto a arriscar a vida dele
para salvar aqueles animais. Mas sabe o que me chama a atenção? É que apesar de todo o cuidado de Davi, de todo o empenho, apesar de estar disposto a arriscar sua própria vida, a Bíblia fala que de vez em quando um leão e um urso conseguiam levar embora uma daquelas ovelhas. E eu pergunto para você, como eles conseguiam com tanto empenho desse pastor? Sabe como eles conseguiam? Porque eles usavam de uma coisa chamada espreita. Talvez você já tenha visto isso, provavelmente num documentário. Esses animais, eles se abaixam, eles ficam camuflados no meio da vegetação e eles aguardam, às vezes, horas, em silêncio, com paciência. Eles insistem até que tenha uma oportunidade e eles possam avançar contra a sua presa. Lamentações capítulo 3, versículo 10, fala do urso que fica à espreita e do leão que faz emboscada. Então esses animais ficam ali com muita paciência, com persistência, eles esperam até que tenham uma oportunidade. E quando tem uma oportunidade, eles pegam a sua presa e todo investimento, cuidado e paciência é recompensado. Por quê? Porque eles sentem a vida entrar neles de volta. Eles são saciados e toda a vida deles depende daquela espera. Irmão, eu gosto muito de jejuar também. Agora o jejum é assim, como diz o pastor Luciano Subirá, o bom não é jejuar, o bom é ter jejuado. Porque eu não sei você, mas eu falo assim, não, eu saio empolgado, eu falo, cara, eu vou começar um jejum, igual a irmã falou ali. Não, essa semana eu vou. E aí você está com 5 minutos de jejum, você já está se sentindo mais espiritual. Você já está com aquele olhar assim, caçando um endemoniado. Tomara que apareça um endemoniado, que eu estou no grau, estou no jejum, e eu já vou chegar metendo louco, vou meter a mão na cabeça. Cara, no final desse dia, você já está assim desanimado, pensando na vida, sua espiritualidade foi embora. Você fala assim, eu queria tanta mais espiritual, mas eu só consigo pensar em frango, costela, macarrão. Cara, com 3 dias de jejum, você está quase igual Elias, pedindo para morrer para Deus. Depois que a coisa começa a melhorar. Agora, quando você come, 3 dias de jejum na água, quando você come, eu não sei você, eu sinto a bochecha corar. Parece que a vida volta em você. Para mim, uma das piores coisas no jejum é dormir no inverno. Parece que você não esquenta nunca quando você não come. E aí, quando você come, parece até que você sente a vida, você vem aquecendo de volta. E esses animais é a mesma coisa, eles empenham tanto sacrifício porque a vida deles depende daquilo. E aquela era a realidade de Davi, era o que Davi vivia, ele via esses animais ficando à espreita, capturando a sua caça, e Davi, no Salmo 41, diz, eu esperei com paciência no Senhor. Então ele está dizendo, eu esperei, eu persisti, eu insisti, eu fiquei à espreita de Deus. E eu quero que você entenda que isso fala de uma construção contínua. O Arthur estava falando aqui sobre a ceia, sobre fazer isso até que Jesus venha. A própria declaração da ceia fala isso. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, o apóstolo Paulo diz assim, toda vez que comerem do pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Sabe o que Paulo está falando? Ele está falando dessa construção, dessa continuidade. Ele está dizendo, olha, vocês vão fazer isso ceia após ceia, pão após pão, cálice após cálice, Páscoa após Páscoa, até que Ele venha. Agora, infelizmente, muitas vezes a gente tem sido uma geração que não sabe construir e que não sabe esperar. A gente é uma geração que se você receber um link no seu celular e você clicar, levar 5 segundos para carregar, você vai para outra coisa. Porque tudo precisa ser rápido, precisa ser instantâneo. As pessoas vêm na igreja, elas querem uma palavra, elas querem uma oração que mude a vida deles num instante. O cara vem com o casamento arrebentado, está a vida inteira fazendo porcaria no casamento. Aí ele quer que você ponha a mão na cabeça dele e você faça uma mágica e resolva todos os problemas que ele está gerando há anos em um momento. As pessoas querem a transformação de um culto. Muitas vezes elas não estão interessadas em construir. Elas querem uma palavra que faça elas se sentir bem agora.
Eu pastoreei jovens por muito tempo, irmão. Seria cômico se não fosse trágico. Mas quantas vezes jovens chegaram para mim e falaram assim: pastor, eu preciso abrir meu coração para você, o que foi? Ô pastor, eu oro pelo menos 1 hora por dia, depois eu leio a Bíblia. Mas pastor, eu vou orar, parece que o céu está de bronze, eu oro, eu falo com Deus, eu não sinto nada, não sinto a presença, não acontece nada, e pastor, eu estou desanimando, estou desistindo. Eu falo: puxa, cara, é mesmo? Faz quanto tempo que você está fazendo isso? Ah, pastor, eu acho que faz uns 10 dias já. O cara quer começar hoje a orar, e quinta-feira ele quer estar ouvindo Deus com clareza. Irmão, eu sei como que é, porque eu sou sanguíneo. Se você é sanguíneo, é um grande desafio, irmão. Não só para a gente, mas para quem está perto. Eu lembro que na adolescência eu li um livro, foi um livro que mudou a minha vida de oração. Um livro chamado Nem Uma Hora. Alguém já leu aí? É um livro incrível. Ele escreve esse livro em cima do que Jesus disse para os discípulos no Getsêmani. Nem 1 hora vocês puderam vigiar comigo? E esse cara, ele vai desenvolvendo essa questão da oração, da vida devocional, e chega uma hora que ele faz um desafio. Ele fala assim: eu desafio você a orar 2 horas por dia, de que quando chegar o final de 1 ano, você não vai ser uma pessoa completamente diferente. Aí eu li esse desafio, falei: não, 2 horas por dia, orar por 1 ano, falei: é muito tempo. Eu vou orar 4 horas por dia e vou resolver em 6 meses. Sanguíneo. E foi o que eu fiz. Eu comecei a orar 4 horas por dia, e isso transformou a minha vida. E esse cara, ele diz o seguinte: olha, a oração, ela tem 3 fases. A primeira fase é a obediência. Então você não sente vontade de orar, você não está arrepiando, não tem nada, mas você aprende que tem que orar, então você vai orar. É tipo entregar os dízimos. Cara, se for ficar esperando você sentir vontade para entregar o dízimo, você é miserável, carnal, egoísta, você não vai sentir nada. Nunca. Então você começa a obedecer e a vontade vem depois. E aí você fala assim: então agora eu vou ser um cara de oração. E eu vou orar 4 horas por dia. Você já se sente espiritual também. Só de falar que você vai orar. Você já entra no quarto com postura de intercessor. Aí você começa: Deus, em nome de Jesus, abençoa eu, minha família, abençoa a esposa que o Senhor vai me dar um dia, abençoa isso, abençoa o vizinho, abençoa os missionários, abençoa meu pastor. E quando você olha, passou 10 minutos. Aí você fala, aí cai a ficha, você fala: misericórdia, o que eu vou fazer 4 horas aqui? Aí você começa a orar de volta, e você ora pelos missionários na África, você ora pelo cachorro endemoniado do vizinho que não para de latir enquanto você está orando, daí você começa a orar pelo almoço, porque começa a dar fome. Aí esse cara, quando você olha, passou mais quanto? Mais 10 minutos. Mas você persiste, e quando você consegue permanecer fiel, você entra para a segunda fase da oração, que é o hábito. Irmão, a gente sempre vai desenvolver hábitos. Inclusive, deixa eu dar uma dica para você. Uma das perguntas que mais me fazem é como levar uma vida devocional constante. Primeira dica que eu te dou: tem um compromisso, tem 1 hora para orar. Porque quando você acorda de manhã, você fala assim: a hora que eu conseguir parar, eu vou orar. Você não vai orar? Nunca. Então estabeleça um horário. As pessoas que eu conheço que mais têm sucesso na sua vida devocional são aquelas pessoas que criam uma rotina, um hábito. Vai chegar uma hora que isso não é tão pesado. Mas existe um terceiro nível, que é o deleite na oração. É o dia que um dia você vai entrar no seu quarto, e você vai olhar no seu relógio e não vai falar assim: eu tenho que orar 2 horas. Mas você vai falar: puxa, eu só tenho 2 horas para orar. Agora isso, querido, fala de uma construção. E é muitas vezes isso que a gente tem perdido. Faz mais ou menos 13 anos que eu viajo pregando. Eu lembro que acho que uns 3 anos atrás, 4 talvez, eu fui pregar em Santa Catarina, eu vou muito para ali. E quando eu vou em lugar que dá para ir de carro, eu aproveito. Hoje eu estou aqui com um time aqui de discípulos, o Alexandre, pastor da comunidade de casa, o Braguinha, Gabriel é o responsável pela nossa sala de oração lá na igreja. A gente fez questão de escolher alguém com nome de anjo. O Diego, que é o nosso pastor de adoração. Então, quando eu vou num desses lugares, eu costumo ir bem antes e levar uns coroinha comigo. Para
para a gente ter tempo, fazer discipulado, ter comunhão junto. E eu fui para esse lugar, e se eu não me engano, eu levei acho que quase 4 horas para chegar. Aí cheguei lá, tipo, 1 hora antes do culto, a gente tomou um café junto, cheguei na igreja. Daí tô lá, era um evento grande para jovens, e aí eu inventei na besteira, por isso que eu nem te perguntei hoje. Eu falei, quanto tempo que eu tenho para pregar? E aí o pastor olhou para mim assim, e falou assim, você tem 30 minutos, pastor. Eu acho que eu não consegui não transparecer a minha decepção. Eu pensei, cara, eu viajei 4 horas para chegar aqui. Vou viajar 4 horas voltando. O cara quer que eu pregue meia hora. Aí ele olhou para mim e falou assim, por que, pastor? É muito? Gente, verdade. Eu falei, não, cara, é pouco. Eu não consigo pregar em meia hora. Ele falou, mas quanto você precisa então? 45 minutos? Eu falei, um pouco mais. 1 hora? Eu falei, 1 hora dá para começar. Ele falou, 1h15. Eu falei, 1h15 aí dá. Agora, o que acontece? Eu tenho viajado e cada vez as pessoas estão reduzindo mais o tempo de pregação, o tempo de mensagem. Aí, esses dias, eu fui para uns amigos muito queridos que eu preguei muitas vezes já. E aí eles começaram a me pedir para reduzir. Chegou uma hora que eu falei, não, cara, então não me chama, porque eu não consigo pregar nesse tempo. Ele falou, não, para você nós vamos abrir uma exceção. E eu inventei de perguntar, eu falei, cara, mas por que vocês estão fazendo isso, reduzindo tanto? Eles pregam 23 minutos, é a mensagem. Ele falou, não, é porque a gente enche muita linguiça, e sabe o que é? As pessoas, elas se distraem, passa de meia hora, as pessoas se dispersam. E era a época que tinha acabado de lançar o Vingadores Guerra Infinita. Eu falei, cara, os membros da tua igreja ficam 1 hora na fila para assistir um filme de quase 3 horas e não fico entediado. Eu falei, Satanás, cara, eu não aguento pastorear a gente assim. Aleluia! Falei, cara, para mim, eu não dou conta emocionalmente disso, cara. Por quê? Porque as pessoas não querem, gente, construir. Eu estava falando com a pastora Kelly Subirá, a esposa do pastor Luciano, eles passaram um tempo nos Estados Unidos, e ela falou, Farley, você vai lá, é aquela coisa, quando começa a adoração é uma explosão, porque são igrejas gigantescas, igrejas que têm recurso, então o melhor som, o melhor equipamento, melhor luz, melhor fumaça. Cara, entra a banda, parece... Lembra do disco da Xuxa, quando chegava no... Ela falou, mas você até sente a unção, a presença, mas é aquele negócio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 10 minutos, 1, 2, 3, música, aquela, e acabou. Ela diz, quando começa a ficar bom, já era. Por quê? Porque as pessoas estão ficando entediadas na presença de Deus. As pessoas não conseguem construir nada, é uma geração cheia de deturpações, é uma geração que tem relação sexual no primeiro encontro. Por quê? Porque aquilo que deveria ser fruto da construção de um relacionamento, você começa por uma admiração, você desenvolve uma amizade, você firma um compromisso, você estabelece uma aliança, e aí você coroa tudo isso com o sexo. Mas as pessoas não querem construir tudo isso, então elas vão direto para o sexo. Agora Davi chega no Salmo 41 e diz, eu esperei com paciência no Senhor. Agora, olha que interessante. A palavra que é traduzida como esperei com paciência é uma palavra só no hebraico, que é a palavra kivar, ou cavar, para a gente ficar mais fácil de falar. Sabe o que é cavar? É literalmente, tradução literal, ficar à espreita. Então o que Davi está dizendo no Salmo 41, ele está pegando a referência daquilo que ele via acontecer. E o que ele está dizendo é, eu fiquei à espreita de Deus. Então o que Davi está dizendo é, eu fiquei à espreita, eu esperei ansiosamente, eu esperei com paciência, eu permaneci, eu insisti, até que eu encontrasse ele. Agora eu pergunto para você, qual foi a última vez que você ficou à espreita de Deus, que você insistiu, que você permaneceu, e você não desistiu até que Deus falasse com você? Eu tinha um amigo que me contou uma história que eu nunca mais esqueci. Eles eram 3 irmãos.
E ele diz que quando a mãe acordava de manhã, a primeira coisa que ela fazia era ir para uma porta que tinha do lado do quarto dela, que era a sala de oração. Então ela entrava lá e a primeira coisa que ela fazia no dia era orar. E ele falou, cara, Deus o livre bater na porta enquanto a mãe estava orando. Era varada, porque mãe bíblica surra com vara. Eu cresci assim. Aí às vezes eu descobria onde estava escondida a vara, quebrava a vara. Aí a mãe via a vara quebrada, ia na árvore, pegava outra e eu apanhava por ter quebrado a vara. Mãe raiz. Né? E ainda passava salmoura depois. Irmão, estou vivo aqui, gordo e corado. Não morri de apanhar de vara. Né? Então ele dizia, Deus o livre encostar na porta. Ele falou, só que às vezes a mãe ficava pouco tempo, às vezes a mãe ficava bastante. Ele falou assim, a gente nunca sabia quanto que ela ia ficar. Mas toda vez que ela saía do quarto, ela saía enxugando as lágrimas. E ele falou, cara, parecia uma coisa Lady Murphy mesmo. O dia que a gente mais precisava da mãe era o dia que ela não saía do quarto. E ele falou, teve um dia que eu queria pegar a mãe antes de ir para o quarto, eu acordei, ela já tinha entrado. E ele falou, eu precisava que ela fizesse um negócio para mim. E ele falou, cara, eu estava naquele negócio, ia até a porta e não tinha coragem de abrir. Aí ficava andando na frente da porta para ver se a mãe ouvia eu andando, se ligava que eu precisava de alguma coisa. Ele falou, justamente esse dia, ela não saía nunca, saiu quase na hora do almoço. Ele falou, acho que aquele dia eu não consegui esconder minha indignação. Quando ela abriu a porta, eu falei, pô mãe, a gente nunca sabe quando você vai sair, por que às vezes você fica meia hora, às vezes fica uma hora, às vezes você não sai nunca desse quarto. E ele disse que a mãe agarrou ele pelo ombro, olhou para ele e falou assim, deixa eu te ensinar uma coisa, nunca saia da presença de Deus sem Ele te tocar primeiro. Ela falou, às vezes eu entro e Deus fala comigo rapidinho, mas às vezes eu tenho que insistir, às vezes eu tenho que permanecer, às vezes eu tenho que ficar à espreita. Eu falei para vocês de Lamentações 3:10 que diz assim, fez-se como um urso à espreita e como um leão de emboscada. Essa palavra traduzida como emboscada, que é a palavra hebraica miktah, que fala literalmente de alguém que fica escondido no lugar secreto. Por quê? Porque eu fico no secreto, eu fico escondido, eu espero, porque existe uma fome dentro de mim, existe um desespero, e isso me motiva a esperar, isso me faz desejar. Por quê? Porque a minha vida depende disso, essa expectativa me consome, essa fome me move, e eu preciso esperar até que Ele venha. Agora eu quero dizer uma coisa para você sem medo nenhum, se você não tem tido fome de Deus, é porque com certeza você está se saciando com outras coisas. Agora eu quero continuar. Davi diz assim, Salmo 41, você nem precisa abrir. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Eu não sei você, mas isso mexe com o meu coração. Eu imagino Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, aquele que é completo em si mesmo, que é ilimitável, onisciente, onipresente, onipotente. Davi está dizendo, eu esperei, eu fiquei à espreita, mas chegou uma hora que Deus, em toda a sua soberania e majestade, Ele se inclinou para ouvir o que eu tinha para dizer. A minha fome e o meu desespero mexeram com Deus e Ele respondeu ao meu clamor. Você consegue imaginar essa situação de Deus estar interessado em você? O inclinar-se fala assim, eu quero ouvir o que Ele tem para dizer. Um pouquinho antes da pandemia, eu fiz um evento no Rio Grande do Sul e eu estava... Nesse evento estava eu, David Keelan e Tom Molinari. Acho que a maioria de vocês conhece essa galera. Para quem não conhece, o David Keelan, a gente teve um grande despertamento no Brasil. Deus derramou, eu não vou dizer um avivamento, mas um derramar muito grande do Espírito, ali de 98, 99 até 2006. Eu acho que foi o ápice, assim, foi a curva. E coisas incríveis aconteceram. A maioria dos homens de Deus que tocam a nação hoje foram homens que foram despertados naqueles dias por aquilo que aconteceu lá. Eu lembro o dia aqui na Igreja Batista Shalom, onde tinha conferência Fogo e Glória com o David Keelan. Eu sempre trabalhava. Irmão, eu lembro de chegar lá tipo 6 horas da tarde. O evento começava
8 horas da noite. E a Shalom em Reforma já não é um lugar muito bonito. São meus amigos, eu vou falar aqui com liberdade. Não é bonito assim, como aqui. Era aquele negócio meio cheio de fuligem, de reforma. Você chegava lá às 6 horas da tarde, não tinha uma música tocando, não tinha um som mecânico, não tinha ninguém ministrando. Às vezes o lugar, eu lembro dessa cena, um lugar cheio de andaime, que o pessoal estava terminando de instalar o reforço de som. E tinha gente rolando no chão, chorando, desesperado. As pessoas chegavam 2 horas antes para ficar orando nas cadeiras com a expectativa daquilo que ia acontecer. Deus fez algo incrível naqueles dias. Curas aconteciam. Irmão, foi um tempo singular. Eu não vou ter tempo de desenvolver, falar sobre avivamento hoje. Mas eu não via o David e a Bebel, a esposa dele, há muito tempo. E eu desci em Porto Alegre, encontrei o Tom Molinari e a esposa do David, ele chegou no dia seguinte. E a gente foi de van para Ijuí, no Rio Grande do Sul, interior do Rio Grande do Sul. E o Tom Molinari não conhecia ainda a Bebel e o David pessoalmente, e a gente na viagem, foi aquela coisa, quanto tempo? Poxa, e a gente começou a contar as histórias de coisas que nós vivemos naqueles dias. E o Tom Molinari, eu vi que ele ficou só ouvindo o que a gente estava falando. No dia seguinte, o David chegou, a gente teve uma mesa com eles, um café, e no meio da conversa, o Tom Molinari falou assim, David, deixa eu te perguntar uma coisa. Ele falou, a gente tem vivido coisas incríveis com a adoração. O Tom fazia parte na época do Som do Reino, que envolvia ali Alessandro Vilas Boas, Morada, André Aquino, toda aquela galera. Ele falou, cara, a gente tem vivido coisas incríveis no nosso ministério, com o Som do Reino. Ele falou, mas quando eu ouço as histórias do que vocês viveram, ele falou, a primeira vez que eu ouvi, eu achei que era exagero, que estavam forçando a amizade. Mas aí você ouve uma pessoa falar, você ouve 2, você ouve 10 pessoas falar, você fala, aconteceu alguma coisa ali. Ele falou, ontem eles vieram contando as histórias, ele falou, quando eu ouço isso, a impressão que eu tenho é que o que vocês viveram naquela época e o que a gente vive hoje, não é nem perto do que vocês viveram. E ele falou, eu queria entender qual você acha que é a diferença daquele tempo e desse tempo. Eu lembro que eu olhei e falei, nossa, eu quero ver o David sair dessa. E o David olhou para ele e falou assim, olha Tom, a gente tem vivido momentos incríveis. Ele falou, mas a impressão que eu tenho é que existia uma sede, um desespero, uma expectativa naqueles dias que a gente não vê hoje. Você sabe que o David, ele tinha uma coisa que ele fazia, e essas conferências davam 5.000 pessoas, 3.500, 5.000 pessoas. E eu, desde o segundo evento, eu comecei a trabalhar na equipe. Eu lembro que ele fazia uma coisa que me chamava a atenção. Quando o pau fechava na adoração, e eu sei que vocês são uns presbiterianos disfarçados. Então, quando virava aquele balaio de gato, irmão, que era gente chorando, gente caindo no chão, rajada de língua estranha, anjo nadando de costa, sabe, que virava aquele porféu santo. Eu lembro, vocês lembram, né? Aquela, mais ou menos o nosso cu de domingo. Eu lembro que o David fazia uma coisa sempre, quando aquela coisa da presença de Deus ficava densa, ele tirava o violão dele, ele ia para um retorno daquele, ele sentava e ficava só assistindo. E eu ficava pensando, o que passa na cabeça desse cara? Por que ele está parando aí? E eu lembro que um dia, eu tinha participado vários anos já. Eu lembro que teve um ano que quando ele fez isso, eu fui e fiquei do lado dele. Não tinha coragem de interromper, mas tipo assim, estou facinho aqui, né? E aí ele virou para mim e falou assim, cara, sabe o que eu mais amo em tudo isso? É quando Deus vem e eu sou desnecessário. E não precisa mais de mim. E aí eu gosto de só sentar e ficar vendo o que Deus está fazendo no meio do povo. E o David tinha uma frase que virou assim um chavão para aqueles dias. A gente teve assim, foram as maiores experiências que eu tive na vida até aquele momento. E ele falava assim, o que a gente tem vivido em Deus é muito bom. E ele dizia, mas eu sei que tem mais. E se tem mais, eu quero mais. E essa foi uma frase assim, que marcou aqueles dias. E eu queria ir agora com você para o Salmo 40, eu quero que você entenda
o desenvolvimento do que Davi está ensinando. Vá comigo para o versículo 6. Salmo 40, versículo 6. Davi diz assim: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não queres. A versão NVT diz assim: não tens prazer em ofertas e nem sacrifícios, agora que me fizestes ouvir, eu compreendo. Querido, Salmo 124:14, Davi diz assim, que o Senhor revela os seus segredos para aqueles que têm intimidade com Ele. E o que eu quero mostrar para você é que Davi está falando de uma construção aqui. Então ele está dizendo primeiro, olha, eu fui para a presença de Deus, eu fiquei à espreita dele, eu insisti, eu permaneci, eu continuei, mas chegou uma hora que Deus se inclinou e ouviu o meu clamor. Mas no versículo 6, ele diz assim: sacrifícios e ofertas pelo pecado não queres. Ele diz: agora abristes os meus ouvidos e eu entendi. Sacrifícios e ofertas pelo pecado não queres. Então o que Davi está falando é de uma construção. Ele está dizendo, eu insisti na presença de Deus, chegou uma hora que ele se inclinou e ouviu o meu clamor, mas não acaba aí. Depois disso, é Ele que abre os meus ouvidos, e é Ele que fala comigo, e eu passo a entender coisas que eu não compreendia. Você consegue entender que ele está falando de uma construção aqui? Agora vá comigo para o Salmo 51:16. Davi fala algo muito parecido com isso. Ele diz assim: não te deleitas em sacrifício e nem te agradas em holocausto, senão eu os traria. Agora olha que incrível isso, porque Davi começa justamente oferecendo sacrifícios e holocaustos. A Bíblia fala lá, por exemplo, em 2 Crônicas, capítulo 21, que ele quer oferecer um grande sacrifício a Deus. Ele está nas terras de Ornã, inclusive esse texto é muito conhecido, porque é o texto que Davi diz assim, Ornã queria dar tudo para ele, ele diz, eu não vou oferecer ao Senhor um sacrifício que não me custe. E a Bíblia fala que ele comprou as terras por 7 quilos e 200 gramas de ouro. Agora olha que interessante, esse cara oferece, então ele começa oferecendo sacrifício e holocaustos, e Deus não só recebe o sacrifício e holocausto de Davi, como a Bíblia diz que desce fogo do céu. Irmão, o que pode ter mais aprovação do que isso? Esse cara não só faz o sacrifício de holocaustos, mas Deus abre o céu, Deus derrama fogo do céu, consome o sacrifício, e com isso Deus está dizendo, eu recebo, o que você está entregando me agrada, eu recebo o que você está me entregando. Então Davi começa oferecendo sacrifícios e holocaustos, e Deus responde a ele. Na verdade, até Davi, a adoração se resumia basicamente a você entregar, ofertar alguma coisa para Deus. É Davi que vai trazer a oração ilimitada, as canções, as danças. Mas Davi começa oferecendo sacrifícios e holocaustos. Mas no Salmo 46, Davi diz que depois de buscar o Senhor, dele ouvi-lo, Deus abriu os seus ouvidos, e ele diz, agora eu entendo, sacrifícios e holocaustos não queres. Agora, sabe o que é mais interessante em tudo isso? É que justamente sacrifícios e holocaustos era o que Deus pedia. Você entende que esse cara teve a moral de chegar diante de Deus e falar, o Senhor está me dizendo que o Senhor quer sacrifícios e holocaustos. Mas eu sei que na verdade não é isso que você quer. Eu quero só fazer um parênteses aqui, você nem precisa abrir. Hebreus capítulo 6, versículo 4, só que a gente usa muito esse texto para bater no pessoal da hipergraça, diz assim, Paulo está falando aqui de alguém que chegou num nível de revelação e se afastou da fé. E aí ele vai construir depois e dizer que é impossível para essa pessoa que chegou a esse nível encontrar um lugar de arrependimento. Então ele diz assim, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram da boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro, e depois ele vai dizer, e se afastaram, é impossível encontrar um lugar de arrependimento. Agora,
O autor de Hebreus está falando aqui de coisas que são muito conhecidas de nós. Então ele fala assim, é impossível para aqueles que foram iluminados. Do que ele está falando? De alguém que passou a ver a verdade. Ele fala, provaram o dom celestial. Ele está falando do quê? De alguém que experimentou a graça de Deus. Ele está dizendo, se tornaram participantes do Espírito Santo. Esse cara recebeu o Espírito. Depois ele diz, e provaram a boa palavra de Deus. Alguém que se tornou um conhecedor da palavra. Mas depois ele diz assim, e experimentaram os poderes do mundo vindouro. Sabe o que esse texto está dizendo para mim? Que existem pessoas que estão mergulhando num nível em Deus, que experimentam coisas que não são para essa era, que não são para esses dias, que fazem parte de um mundo que ainda está por vir. Então, para mim, quando Davi fala isso, eu te busquei, o Senhor se inclinou para mim, e o Senhor abriu os meus ouvidos, e eu entendi coisas que eu não entendia. E ele está dizendo assim, sacrifícios e ofertas pelo pecado não queres. Sabe o que Davi estava experimentando? Os poderes de um mundo que está por vir. Ele está dizendo, sacrifícios e ofertas pelo pecado não quer. Sabe por quê? Porque o que o Senhor quer é um coração contrito e quebrantado. O que o Senhor quer é a obediência. O que o Senhor quer é uma adoração que seja fruto de um relacionamento íntimo com você e não de um ritual. Agora, Davi, ele tinha experimentado, irmãos, coisas incríveis em Deus. Olha o que esse homem experimentou. Esse cara matou um leão, ele matou um urso. Ele arrancou a cabeça de um gigante diante de todo Israel. Esse cara foi ungido rei sobre todo Israel. Ele ofereceu sacrifício e holocausto, ele viu fogo descer do céu. Ele trouxe a arca de volta para Jerusalém, ele escreveu canções de adoração a Deus, que a gente canta até hoje. Mas Davi sabia que tinha mais. E ele não se contentou, e ele esperou pacientemente no Senhor, até que ele se inclinou, ouviu o seu clamor e abriu os seus ouvidos. Eu vou falar uma coisa aqui, eu não quero que te escandalize. Você sabe por que um homem contrata uma prostituta? Porque ele quer sentir as emoções, os prazeres e as sensações que deveriam ser fruto de uma construção. Uma admiração, desenvolvimento de uma amizade, o estabelecimento de um compromisso, o firmar de uma aliança para coroar com o sexo. Agora, porque ele não está disposto a construir tudo isso, a pagar com tudo isso, ele paga com dinheiro. Agora eu quero dizer para você que Deus não se vende. Os homens dão coisas para nós, os homens dão reconhecimentos, os homens dão honra, os homens dão títulos. Deus nos dá muitas coisas. Deus nos dá sua graça, Deus nos dá favor, Deus nos dá dons, Deus nos dá talentos. Agora eu quero dizer para você que a intimidade nem Deus dá para você. Você vai ter que construir junto com Ele. Deus não te dá. Não existe uma oração da intimidade. Agora a gente está aqui, é tão gostoso experimentar tudo isso e ver o que Deus está fazendo na igreja. Eu estou vendo a diferença da igreja que eu fui alguns anos atrás. Agora, irmão, tem mais. Eu sei que a gente está estourando o horário, é Dia dos Pais, eu quero encerrar bem rápido com isso. Eu quero te falar de uma impressão do meu coração. Eu tenho um cara lá na igreja hoje, que estava quando todo esse despertamento aconteceu em BH. Então ele conta o seguinte, que em 98 eles começaram a receber uma grande visitação do Espírito Santo. E em 2001, isso espalhou pelo Brasil. As mudanças foram muitas. Eu estava conversando esses dias com o Dan Duque, que é meu pastor hoje, que era o pastor de toda essa galera lá atrás, nessa época. E o Dan um dia me perguntou assim, por que o avivamento acaba? Eu falei, por quê, Dan? Ele vai falar da falta de unidade, ele vai falar que uma geração não entende o que a outra carrega. Ele falou, sabe por que o avivamento acaba? Porque tem que acabar. Porque para que Deus traga o avivamento, Ele provoca o coração das pessoas. Essas pessoas ficam desesperadas pela presença dEle, ficam desesperadas por receber algo novo, ficam desesperados por um derramar, por uma visitação. Isso gera uma busca intensa, e a busca intensa traz uma resposta que é o avivamento. Ele falou, mas esse avivamento precisa acabar, para que haja um desespero de volta, haja uma sede de volta, haja uma busca de volta, e Deus traga um derramamento de volta, e assim nós somos transformados de glória em
glória. O que eu quero dizer para você? Eu tenho certeza que é incrível tudo que você tem vivido em Deus, que Deus tem feito na sua família, mas eu falo para você com toda certeza, tem mais. Tem mais, irmão. Tem mais. É só a gente insistir, é só a gente cavocar. Eu tenho uma impressão no meu espírito. Quando esse despertamento aconteceu lá, no ano 2000, a partir do ano 2000, para o Brasil, eu digo para você que eu entendi o que estava acontecendo e eu mergulhei de cabeça nisso. Eu fui atrás de conhecer essas pessoas, eu queria saber como esses homens chegaram nesse lugar. E eu vivi coisas muito especiais. Agora, quando eu olho para isso, eu vejo que tem alguns tipos de pessoas. Você tem o cara como eu, que percebeu o que estava acontecendo, mergulhou. Você tem o cara que quando percebeu, já estava acabando. Você tem o cara que nunca percebeu. Agora você tem um outro tipo de pessoas, que são as pessoas que perceberam antes de acontecer e provocaram o céu para que isso acontecesse. E eu tenho feito uma oração há 20 anos. Eu tenho falado, Deus, a próxima vez que o Senhor for fazer alguma coisa aqui, eu não quero ser o cara que percebe e mergulha. Eu quero ser o cara que anuncia que vai acontecer. Eu vou dizer, você não precisa acreditar igual eu. Eu posso estar errado? Posso. Agora a gente tem vivido como igreja, como se essa fosse a verdade. O que eu acredito? Eu creio que o Senhor tem me falado algo desde o ano passado. E eu acredito que no segundo semestre do ano que vem, a gente vai começar a receber as primeiras gotas de um despertamento sobre o Brasil maior do que aconteceu lá. O que o Dan, que viveu tudo isso e anunciou, fala, ele diz, eu sinto que hoje vai ser muito maior. E o que a gente está fazendo? A gente está mergulhando nisso. Como você mergulha? Como acontece isso? Quando a gente faz um grande ajuntamento, faz uma conferência de 5.000 pessoas, não sabe quando começa? Quando alguém entra no seu quarto, fecha a sua porta e insiste e fica à espreita de Deus até que possa encontrá-lo. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, meu Deus, eu compartilhei dessa mensagem da melhor forma que eu podia, Senhor. Agora só o Teu Espírito pode tornar essa palavra viva e ativa, Senhor. Eu clamo, Senhor, pelo Espírito da profecia, pelo Espírito de revelação. Eu clamo para que o Senhor traga a verdade ao nosso coração, Senhor. Tua palavra fala que o Senhor não faz nada, lá em Amós 3, 6 a 9, que o Senhor não faz nada sem revelar aos seus profetas. Eu creio de todo o meu coração que nós estamos aqui anunciando hoje o que há por vir, o que o Senhor decidiu, determinou fazer, Senhor, nos próximos anos. E eu te peço aqui nessa casa, Senhor, nessa família, aqui no nosso meio, desperta o nosso coração para isso, que nós possamos dar a resposta certa, que haja uma resposta de fome, de sede, que haja uma resposta de disposição, de construção, que haja uma resposta de intensidade. Reacende a chama, reacende a paixão, reacende a expectativa, o desespero, a necessidade, a vontade no nosso coração. Traz, Senhor, meu Deus, esse espírito de súplica no meio da igreja, que é uma oração de resposta àquilo que o Senhor já determinou fazer, mas o Senhor escolhe fazer isso conosco. Nós clamamos por esse avivamento, Senhor. Nós clamamos por um grande derramamento do Teu Espírito. Nós clamamos pela manifestação dos dons espirituais, pelas curas, milagres, conversões, poder. O que nós queremos, Senhor, é que o Senhor venha e bagunce mesmo a nossa estrutura, a nossa organização, que o Senhor venha e faça algo no nosso meio que só o Senhor pode fazer, que nós não podemos gerar com a nossa força, com a nossa vontade. Venha no nosso meio. Eu te peço que o Senhor aqueça o coração dos meus irmãos, os provoque para a oração, para o jejum, para o desespero, para a necessidade, para a expectativa, Senhor, em nome de Jesus, Senhor.